Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula da nossa disciplina Sistemas de Energias Renováveis, do mestrado profissional PPGEAS. Meu nome é João Areis, né, e eu vou seguir aqui com vocês ao longo dessa aula e ao longo dessa nossa disciplina. Bom, turma, dando sequência à última aula, nós vamos seguir aqui falando a respeito dos projetos de sistemas fotovoltaicos. Então, na aula anterior, a gente falou um pouquinho a respeito dos conceitos do sistema fotovoltaico em si, placa, regulador de tensão, inversor de frequência, dentre outras características. E aí agora a gente vai partir um pouco para o projeto em si, né, os aspectos relacionados à confecção, à realização de projetos fotovoltaicos, tá? Bom, primeiramente, só relembrando, né, a gente precisa ficar bem claro na nossa mente os diferentes tipos de sistemas fotovoltaicos, né? Então, basicamente aqui, a figura A e a B, ela vai registrar aqui para a gente os dois tipos de sistemas fotovoltaicos existentes, tá? Aqui no primeiro lugar nós temos um sistema fotovoltaico do tipo off-grid, tá? Então é um sistema onde você tem um sistema fotovoltaico isolado, onde é feito a autoprodução, ou seja, o próprio produtor realiza o consumo, fazendo tudo isso sem conexão à rede convencional. Então é um sistema típico, né, formado por um conjunto fotovoltaico, um conjunto controlador de carga inversor de frequência e um conjunto de armazenamento, uma vez que o sistema é off-grid, né, sistema isolado. Já aqui na alternativa B, nós temos dois tipos diferentes de sistemas, tá? Conectados à rede, os chamados SFCRs, né? Ou sistemas on-grid. Em primeiro lugar, aqui nós temos um exemplo de um sistema on-grid convencional, que é o mais popular, utilizado na grande maioria das casas por aí. Basicamente, um sistema de geração fotovoltaica com placas e um conjunto inversor de frequência, tá? O qual vai basicamente fornecer a energia tanto para a residência, quanto permitir também que quando você produza mais energia do que aquilo que você precisa consumir, o excedente de energia seja revertido à rede elétrica, tá? Então esse é o sistema mais utilizado, eu diria, no mundo todo, tá? Aqui nós temos uma segunda opção, que seria um modelo também on-grid, né, conectado à rede, porém com um conjunto híbrido, tá? Que permita um armazenamento suplementar de energia para condições emergenciais, tá? Seja uma emergência por falta de energia, ou seja, por uma opção do próprio consumidor em um horário de ponta ou determinadas situações específicas. Então, neste caso aqui, você tem uma parte do tempo o sistema conectado à rede, alimentando perfeitamente tanto a carga quanto a rede, e num determinado momento, né, você pode usar aquela energia armazenada e se desconectar momentaneamente da rede. Então, existem essas duas condições aqui de fornecimento. Essa segunda aqui ela é um pouquinho mais rara de se acontecer, até porque o custo de armazenamento de energia fotovoltaica ainda é muito elevado comparado com o custo da rede convencional, tá? Mas quem sabe daqui alguns anos, né, até 2030, 2040, quem sabe isso possa se tornar um pouco mais popular. E aqui nós temos já uma forma de aplicação da rede fotovoltaica, tá? Que seria, por exemplo, através de um sistema fotovoltaico normal, né, off-grid no caso, porém, ao invés de você fazer o uso da energia elétrica na forma de utilização diária para alimentar equipamentos e tudo mais, você está usando ela exclusivamente para uma determinada finalidade. Pode ser uma irrigação, pode ser um sistema de bombeamento, alguma coisa desse tipo, tá? Então aqui três exemplos de uso.
Bom, seguindo aqui, pessoal, então, as principais etapas de um sistema, um projeto de sistema fotovoltaico, basicamente vai se dedicar inicialmente no levantamento adequado do recurso solar disponível, e para isso a gente vai ver aqui na sequência como fazer isso. Depois, definir a localização e a configuração do sistema, né? Qual é a região que você pretende utilizar aquele sistema, as características do local, que tipo de aplicação você vai ter ali e, né, naturalmente, escolher a melhor configuração. Fazer o levantamento adequado da demanda e do consumo, esse aqui é o passo seguinte, né, o fator crucial, você conhecer quem será o consumidor dessa energia. Depois, feito isso, partir para o dimensionamento do sistema fotovoltaico, né, as placas fotovoltaicas, e a partir do dimensionamento da placa, né, da geração, né, da usina, como nós costumamos chamar, aí você faz o dimensionamento do restante dos componentes do sistema, né, passando por quando houver sistema de armazenamento de energia, controladores de carga, inversores de frequência, proteções e por aí vai, ok? É, Bom, e aí, né, o último passo aqui, caso seja um sistema off-grid, seria o sistema de armazenamento, mas conforme eu disse, geralmente isso só acontece em sistemas off-grid. Bom, pessoal, então pensando primeiro na avaliação do recurso solar. Como que essa avaliação é feita? Geralmente, via de regra, né, fazem a avaliação através dos mapas solarimétricos, mas uma das principais informações que nós estamos interessados é no que nós chamamos de número de horas de sol pleno, tá? É claro que essa característica que nós chamamos de HSP, ela vai variar a cada dia do ano, dependendo das condições, da estação meteorológica e por aí vai. Mas, né, na média, você vai ter, né, uma quantidade média de horas de sol pleno diárias que você considera para fins de projeto. O que seria isso? Seria basicamente você pegar o somatório de energia disponibilizada, de radiação disponibilizada, em watt-hora ou quilowatt-hora por metro quadrado e dividir pela a radiação que nós chamamos de padrão, que é aquela testada em laboratório, tá? Que é a 1000 watt, né? 1000 quilowatts por metro quadrado. Então, dividindo, né, watt-hora por metro quadrado por watt por metro quadrado, você chega na quantidade de horas de sol pleno dia. Não consegui entender. Basicamente, pessoal, é fazer isso aqui. É você pegar uma curva analógica, né, uma curva não constante da radiação solar, devido à variação da posição relativa entre Terra e Sol, ou devido a efeitos de nebulosidade, chuvas, e você converter isso em quê? Em uma figura geométrica retangular, tá? Então, ao invés de você ter uma curva desse tipo, você vai ter uma curva desse tipo aqui. Você vai ter um retângulozinho ali que representa aquela curva. Você tem um outro retângulozinho que representa essa curva. Então, basicamente, seria fazer isso. Por que disso? Óbvio, né? Muito mais simples você calcular a área dessa curva aqui do que a área dessa curva aqui, que é uma função bem mais complexa, tá? Bom, feito isso, né? Aqui só para ilustrar, por exemplo, a questão que eu falei para vocês da variação ao longo das estações do ano. Então você tem aqui uma região no Pará, Pará muito próximo ao Equador, né? Naturalmente a variação não é muito significativa, mas esse exemplo aqui ele traz aqui para gente basicamente duas estações do ano. Uma estação, né, que seria o finalzinho do verão, já chegando ali no outono, que é aqui o mês de março, e a outra seria o final já do inverno, quase chegando à primavera, tá? Então, vocês percebam aqui que ocorre, né, uma variação, né, de quase 100% aqui nas características de radiação, né? E isso aí vai impactar bastante o nosso sistema fotovoltaico. Bom, pessoal, próximo passo, qual que seria, né? Feito essa avaliação, agora a gente parte para a questão do levantamento do consumo. E aí isso aqui é algo muito simples, né, muito trivial, principalmente para quem é do ramo, né, quem é engenheiro eletricista, já fez projeto elétrico.
basicamente é fazer uma tabelinha simples, né, Excel ou no papel mesmo, né, pegando, listando, né, relacionando todos os equipamentos em função das suas características de utilização. Então, né, potência do equipamento, horas de uso por dia e quantidade de dias por semana, né? E aí, naturalmente, em uma semana você tem um ciclo cheio, né? E aí você assume que aquele ciclo se repete ao longo do tempo. E assim você faz esse levantamento. Bom, esse levantamento o ideal é ser realizado efetivamente no local da instalação, diretamente com o cliente. Mas, caso não seja possível, vamos supor que seja ainda uma fase de projeto, a instalação ainda não está pronta, não está rodando, né? Você pode adotar aquelas premissas que são adotadas para fins de projetos elétricos, com cargas e carregamentos típicos, né? E tempos de uso típicos que vocês encontram nas normas. Não é a forma mais precisa. O ideal é fazer o dimensionamento efetivo, com as cargas reais. Um dimensionamento por estimativa, a chance de você superestimar ou subestimar o projeto é muito grande. E, naturalmente, né, isso aí vai trazer grandes problemas para você, pois o seu cliente não, provavelmente não ficará muito satisfeito com os resultados. Então, aqui só um exemplo, né? Então, ele relaciona aqui alguns equipamentos. Por incrível que pareça, ele relacionou aqui os vilões, né? São todos equipamentos de aquecimento. E trouxe aqui a estimativa média desses equipamentos. Bom, pessoal, obviamente, né, para quem é do setor, todos nós sabemos que a nossa curva de consumo ou curva de carga diária, ela não é uma curva linear, ela não é uma reta, ela não tem um comportamento muito regular. Ela tem um comportamento típico, mas ela sofre grandes variações ao longo do dia, tá? Aqui, por exemplo, é um exemplo de curva em uma região, a comunidade amazônica, no ano de 2008. Provavelmente aqui, pela característica, pode se tratar de um consumidor residencial. Então você tem um período da manhã ali, a pessoa sai para o trabalho, reduz a carga e aí no final do dia ela retorna, né? E depois no finalzinho da noite se estabiliza novamente. Quando você passa para um consumidor comercial, você já vai ter um comportamento oposto. Você já vai ter um vale aqui nos extremos do dia e um pico aqui na região, né, do período de trabalho. Já no consumidor industrial, vai depender do ciclo operativo da indústria, mas geralmente aí já é um ciclo mais elevado e constante ao longo do tempo. Então, pessoal, curvas de carga, cada consumidor vai ter a sua, tá? Então, cada um vai ter sua característica. O ideal, na medida do possível, é que você faça uma medição de 7 dias na instalação, ou, se for possível, até mesmo uma medição mais longa, além da consulta das tarifas de energias, né, dos últimos 12 ou 24 meses, para que você possa ter um embasamento ainda melhor do seu sistema e da curva de carga e demanda daquele cliente, tá? Bom, aí basicamente, né, o que se espera no final de tudo é que você tenha um levantamento desse tipo aqui, tá? Que você consiga chegar em uma estimativa, em um exemplo de curva ou em uma curva medida que dê as características de consumo nos diversos momentos do dia. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!